Como que uma rejeição e um término machuca e nos deixa inseguros, não é, pessoal? A Akane mostrou nesse episódio o que muitos de nós acabamos passando e o porquê, às vezes, a gente não consegue nem mesmo confessar que a gente gosta de alguém. Mas não só isso, ela mostrou até mesmo maturidade ao ponto de querer arriscar, mesmo que na maioria das vezes ela se desse mal. E bom, também teve a parte da Tsubaki, que foi... eu vou comentar nesse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio aqui de Yamada-kun, o penúltimo episódio. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que vão deixar aquele like romântico aí embaixo, para todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. Antes de começar o vídeo de fato, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sentiram dificuldade de confessar que gostavam de alguém, que vocês gostavam muito de alguém por conta de inseguranças, não só do seu passado ou por conta de um término ou rejeição? Bom, eu posso dizer para vocês que eu já. Então, fazendo essa pergunta, nós iniciamos de fato aqui esse vídeo. Porque a Akane, ela se sente mega insegura e ao conversar com o Eita, ela fala com ele e também com a Momo-chan, principalmente porque foram as pessoas que ajudaram ela quando ela tinha terminado o seu relacionamento, quando ela estava totalmente perdida e até mesmo através do jogo, ela estava completamente desanimada, estava buscando algum lugar para que ela pudesse se distrair e não pensar tanto no que havia acontecido em sua vida real, ou seja, fora daquele jogo. E por isso que o Eita é uma pessoa muito importante, porque assim como a Momo-chan, no mundo offline, foi ele quem escutou a Akane e ela com todos os seus desabafos e o quanto ela estava sofrendo. Mas não só isso, como ela também teve a ajuda dele como um amigo de verdade e não como uma pessoa que tinha algum tipo de interesse nela, pelo menos romanticamente falando, ou com segundas intenções. E esse episódio eu vou dizer que eu gostei bastante das atitudes da Momo-chan, principalmente quando a Akane quer dizer pro Eita que ela está apaixonada de novo, porque ela sente a necessidade de falar para os dois melhores amigos dela que ela está amando de novo, que ela conseguiu dar aquele passo adiante, que ela conseguiu seguir em frente. É uma coisa que a gente faz normalmente com os nossos melhores amigos. E a Momo, ela rouba demais a cena, contando tudo que a Akane queria falar, porque a Akane ia ficar lerdando o tempo inteiro. Até porque quando falamos de nossas intimidades e dos nossos sentimentos mais profundos, nós sentimos sim aquela famosa vergonha, aquele medo de contar algo para alguém e a pessoa dar risada, ou a pessoa não levar a sério, ou a pessoa nem te escutar, e esse tipo de coisa, entende? E é algo que tá dentro do seu interior, então causa aquela vergonha, aquele medo de você falar, entende? Às vezes nem é que a pessoa vai debochar de você, mas sim porque você tá com vergonha, você é uma pessoa tímida no final das contas. Pelo menos para esses casos. Só que dizendo isso tudo pro Eita, que ela tá apaixonada de novo, o Eita já percebeu, obviamente, todo mundo já percebeu, mas a atitude dela de seguir em frente é muito notável, porque mesmo que você perceba muitas vezes que a pessoa está apaixonada, só do fato dela poder confessar o seu amor, poder falar o que ela sente, já é um passo adiante, não é um passo retrocedendo. E a insegurança que trouxe ela a tudo isso foi o seu último namoro, o seu término. Porque quando a pessoa termina com você ou troca você por outra, a sensação que ocorre dentro da sua mente não é que aquela pessoa, ela preferia outra, alguma coisa assim, mas sim que você é ruim, que você não soube fazer as coisas direito, que você não faz nada direito. E eu digo isso porque no meu último relacionamento aconteceu exatamente isso. A pessoa foi ficar com uma outra pessoa e eu fiquei sozinho, né? Fiquei na merda. E aí o que eu pensei? Putz grila, eu fiz tudo errado. Eu fiz nesse tempo só merda, eu sou um bosta. E é assim que a gente se sente. Mas com pessoas como o Eita, a Momo-chan e eu, com os meus amigos, óbvio, também minha família, me ajudaram muito a sair dessa. Mas às vezes demora. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6, 10, não sei. Depende de cada pessoa para pessoa. E é por isso que a Akane também sente dificuldade de dar esse passo adiante. Será que ela pode se apaixonar mesmo? Será que vale a pena? Será que esse presente caiu realmente para ela ou esse presente caiu para uma outra pessoa? E quando nós falamos de presente, claro, é uma analogia ao Yamada. Uma pessoa tão boa poderia se apaixonar por ela? Uma pessoa tão boa poderia elogiar ela? Uma pessoa tão boa poderia fazer isso? Será? Principalmente quando você começa a sentir que você está amando de novo?
Bom, é bem difícil. Nós nos sentimos normalmente desmerecedores de tudo isso. Nós não merecemos aquele amor, nós não merecemos aquela pessoa. E por isso a dificuldade da Akane, que mesmo se tocando e dizendo para os seus amigos que ama muito eles e que agradece por toda a ajuda, ela sai correndo para se conversar para o Yamada, enquanto a Momo-chan já chega mandando ver em cima do Eita. Opa, você tem namorada, papai? E eu acho que eles fariam um belo casal. Vou dizer para vocês, pelo menos do que eles mostraram. Eu adoro a Momo-chan, o jeito dela, totalmente diferente do Eita, que é mais carinhoso e tudo. A Momo-chan é mais direta e vai logo na lata. Eu adoro essa personagem, são os dos meus favoritos. E aí, a Akane vai se encontrar com o Yamada e vai tentar se declarar para ele. Só que isso não vai acabar acontecendo. Por quê? Porque o Yamada tava com pressa, ele precisava ir pro cursinho, mesmo que fosse domingo. A Akane fica relutante entre falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, e aí acaba não falando. E muitos vão dizer assim, poxa, que enrolação. Bom, eu não achei tanta enrolação assim. Até porque dizer para uma pessoa que você gosta dela, no meio de um monte de gente, ou dependendo do lugar onde você tá, é muito difícil mesmo. E outra, quando você gosta de verdade, os seus medos e as suas inseguranças vêm direto na sua cabeça. Então eu entendo completamente a Akane, também já demorei pra caramba pra falar que gostava de uma pessoa, a gente já teve várias oportunidades, estava sozinho e acabava não falando. Aí por que não acabava não falando? Sei lá, velho, porque não dá, a gente não consegue, não sai da boca, você tem medo, né? Imagina a resposta que você vai receber. Putz, vou receber ali uma rejeição, ou então, será que eu mereço mesmo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? São um monte de questões que vêm direto na nossa cabeça e isso mexe diretamente com a nossa autoestima. Será que a gente merece isso de verdade? E ainda mais depois de ter passado por tudo aquilo? Será que mesmo que ela namorando ele, ela se sentirá totalmente segura? É óbvio que não. Isso é algo que vai sendo trabalhado conforme o relacionamento deles vai andar e conforme a própria Akane vai se autovalorizar, coisa que ela não faz tanto. E aí, bom, ela acaba não dizendo pra ele o que era, mas o Yamada percebeu que ela queria falar algo muito importante. E o legal de tudo é que o Yamada, ele começa a perceber os sentimentos da Akane. Tanto que ele não vira o seu rosto à toa dizendo, ó, você pode me ligar depois e aí a gente conversa. Ou então a gente se encontra depois do cursinho, mesmo que esteja muito tarde. Ele se preocupa com ela e percebe que todas as coisas que são importantes pra ela, são importantes pra ele também. Ele valoriza tudo isso, mesmo ele se considerando um Zé Ruela, um Zé Ninguém, um cara chato pra caramba que não entende os sentimentos das outras pessoas. Porque ele não é uma pessoa... Putz, mano, ele é tapado, ele é lerdo e ele sabe que ele é assim. E por ser assim, ele sabe que esse é um dos grandes defeitos que ele tem e que fizeram muitas vezes ele magoar várias pessoas que ele não queria machucar. E a Akane, no caso, é uma pessoa que ele não quer machucar mesmo. Por isso que ele considera ela muito importante. E aí, ela dá um último sorriso, eles se despedem, ele vai pro cursinho e no cursinho ele vai se encontrar com a Tsubaki, que vai confessar o seu amor nesse episódio. E foi um momento que foi meio dolorido, eu vou dizer pra vocês. Por que foi dolorido? Porque, bom, a Tsubaki, o que acontece? Ela tá gostando de um cara que não gosta dela. Ela sabe que ele não gosta dela. Mas por que então ela vai se declarar? Porque ela precisa seguir em frente. A gente precisa, muitas vezes, desabafar. O ato de desabafar alguma coisa, suas dores, chorar, esse tipo de coisa, te ajuda a seguir em frente em sua vida. Seria basicamente como se você estivesse segurando a vontade de ir no banheiro fazer xixi. Se você não soltar esse xixi, se você não desabafar, se você não soltar logo tudo de uma vez, você vai ficar ali entupido e uma hora você vai ficar muito mal. E da mesma forma acontece quando a gente está se relacionando com alguém e a gente gosta de alguém. Não importa se ele ia gostar dela ou não, mas o que importa é que ela precisava seguir em frente. Ela precisava dizer que gostava dele, mesmo sabendo que a resposta não ia ser das melhores. Até porque a gente já sabe que ele está apaixonado pela Akane. Só que é aí que vai o ponto legal da Tsubaki. Ela acaba tomando coragem num último momento, porque começa a chover e tudo. Ela sai correndo atrás do Yamada. O Yamada já estava indo embora correndo, deixando o guarda-chuva com ela, porque ela tinha esquecido o guarda-chuva e eles estavam voltando juntos. E nisso que ela sai correndo atrás dele, eu achei muito fofo, muito legal assim. Eu gosto da Tsubaki, né? Gostei da personagem, um personagem muito legal mesmo. Então ela pega e acaba falando que gosta dele e pede que, pelo menos naquele momento, ele só pense nela. E qual o sentido daquilo? Bom, só pense nela e nos sentimentos dela, porque ela sabe que mesmo que ele vá a rejeitar, ele é uma pessoa gentil e ele vai se compadecer da dor dela naquele momento.
Por isso que ela diz aquilo. Ela não diz querendo roubar o Yamada pra ela, mas sim de forma a poder ter uma pessoa ao lado dela quando ela estivesse ali chorando e se sentindo sozinha, mesmo que aquela pessoa não fosse corresponder aos seus sentimentos. E aí então o Yamada já fica meio chateado, tudo, porque ele sabe que vai ter que rejeitar ela. A gente sabe que é uma parada difícil, e isso acontece em episódios passados, quando a Akane conversa com ele, que tem dificuldades ao rejeitar uma pessoa e ao ser rejeitado também. Às vezes a pessoa que está do outro lado também sofre por dizer não pra você, mas ela precisa dizer não para que você siga em frente e também para não te enganar. Então o Yamada fica preocupado com ela. Eu fico chateado porque a maioria das vezes na vida você mais vai ter fracassos do que sucesso, mais você vai ter foras do que sim na sua vida. É muito difícil ter muito sim, até mesmo para as pessoas mais ricas, poderosas ou então esse tipo de coisa, porque claro, o que elas vão buscar, normalmente elas também não vão alcançar de fato. Então todos nós vivemos pelo mesmo sol e todos vamos ter uma dificuldade ou outra, independente de onde estamos. E aí então o Yamada não se encontra com a Akane. A gente vê que isso passa um pouquinho mais pra frente. A Akane parece se sentir um pouco chateada, mas olha só, o Yamada encontrou na Akane não só uma pessoa em que ele iria se apaixonar, mas uma pessoa que ele poderia desabafar os seus problemas. A Akane, aliás, é uma pessoa que percebe as mudanças do Yamada e quando ele não tá bem e quando ele não está legal, mesmo ele tendo a mesma cara sempre, mesmo ele sendo sempre bem frio, entre aspas. Então ele dessa vez procura ela lá na vendinha e ela ajuda, vendinha não, né, conveniência, e dessa vez ela ajuda ele, mostrando pra ele que ele é um cara muito gentil, porque mesmo que não aparente para as pessoas, ele sempre está de olho, ele sempre se preocupa com elas, e foi isso que ele fez com a Akane, e também com seus amigos, e também com a Tsubaki, mostrando que ele é gentil, não porque ele gosta de pessoa X e a outra pessoa que ele não gosta, ele não vai ser gentil. Não, ele vai ser gentil com todas. Ele é uma pessoa boa, mesmo não falando, porque as suas atitudes e os modos com que ele trata os outros mostram que ele é um cara bondoso, gentil, mais do que apenas um rostinho bonito. E é por isso que a Akane se apaixonou por ele, porque no sorriso dele, ela também encontrou um cara que realmente se importava com ela e realmente a ajudou e a amou de verdade. A gente já sabe que ele está amando ela. E eu gosto desse finalzinho do episódio porque a Akane conversando com ele, motivando ele e ajudando quando ele não estava legal, notando que ele também não estava legal, e também ela é bem direta. Então o Eita percebe que a Akane combina muito com ele, porque a Akane não é aquele tipo de pessoa que fica assim: ai, você não percebeu que eu cortei meu cabelo, ai, você não percebeu que eu fiz tal coisa, ai, você não percebeu tal. Não, ela já é muito direta. O que ela tem pra falar, ela fala logo de cara, e isso faz com que a Amada sinta confiança nela pra falar o que ele sente também, e até mesmo para desabafar os seus problemas. E foi isso que eu gostei pra caramba, porque ele muda conforme o anime vai passando. Ele é uma pessoa que fala pouco, mas com ela ele fala de verdade. Com ela ele desabafa dos seus problemas, ele mostra que ele não tá legal, e com ela ele realmente se apaixonou. Não à toa ela mostra pra ele que ele não é um Zé Ruela, que ele é um cara gentil, que ele é um cara bondoso e que ele entende sim os sentimentos dos outros ao redor. Pode ser que ninguém note, mas ela notou. E isso foi um primor, foi genial, foi maravilhoso. E o encerramento do episódio vai ter depois da própria musiquinha, com o encontro da Tsubaki e com o Yamada, provavelmente na rejeição do Yamada para com a Tsubaki. E por isso que a Tsubaki diz que ela pensou que o amor fosse algo mais divertido e não esse sentimento angustiante que estava dentro do peito dela. Por quê? Porque ela se apaixonou pela pessoa errada no final das contas. E a gente não escolhe por quem a gente se apaixona. Acontece, gente. Ela viu um outro Yamada que ela não imaginava. Ela viu aquele cara gentil. Ela também se apaixonou por quem ele era de verdade. Só que nem sempre a outra pessoa do lado sente o mesmo que a gente. Então, isso acontece. Isso foi bem legal assim nesse episódio, sabe? Trabalhou muito bem. O anime tá muito legal. Eu espero bastante do episódio final. Aposto que vai ter a declaração de fato e também a rejeição do Yamada para com a Tsubaki. E, pô, foi um episódio maneiro, tá ligado? Foi legal de ver que existem pessoas como a Akane realmente, existem pessoas como o Yamada, e que um dia, ou eu, ou você, ainda vai encontrar alguém que a gente gosta bastante, se já não encontrou, não é? Bom, Mano Joe, está vazando, até um próximo vídeo, beijo no coração, fui!